Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A edição de hoje vai examinar as relações da mídia com a indústria da saúde. Uma ligação nem sempre muito salutar. Participam desta edição o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a jornalista do Estado de São Paulo, Simone Ivasso, além do professor da UFRJ, Paulo Vaz. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A mídia impressa brasileira está acompanhando com muitas cautelas o escândalo Murdoch. Cautelas demais. O caso merecia mais destaque e mais profundidade porque entrará na história da imprensa mundial. Nossos jornalões preferem desenvolver os ângulos pessoais e policiais, evitando desdobramentos políticos, legais e, sobretudo, o que se relaciona com abuso de poder. Rupert Murdoch é um ícone da imprensa conservadora que abomina a presença do Estado ou da sociedade na fiscalização da mídia. Isso significa que a desmoralização de Murdoch pode ser estendida àqueles que se alinham com ele. As cautelas da nossa mídia incluem o extraordinário desempenho do jornal The Guardian, que denunciou o escândalo, mas é editado por uma entidade não lucrativa. Este modelo de negócios que nossas empresas também detestam. Não percam os próximos capítulos dessa novela. Murdoch não está longe de nós. Apareceu morto ontem o repórter que trabalhava para Murdoch e confessou a prática de escutas telefônicas de celebridades no seu jornal. Sean O'Hare bebia, tinha problemas com drogas, mas isso não significa que a sua morte não seja suspeita. Sobretudo porque a Scotland Yard não tem a menor credibilidade. As preocupações sobre a Copa de 2014 não vêm apenas de Romário ou de vozes isoladas da mídia nacional. A imprensa lá de fora está de olho. A ESPN Brasil entrevistou o jornalista da BBC, Andrew Jennings, que já fez diversas denúncias sobre os desmandos de Ricardo Teixeira. Ele se disse surpreso com o fato do governo brasileiro não apurar as denúncias contra o chefão da CBF e disse que a imprensa tem o dever de fazer este tipo de pressão. Someone has got to get the message into the presidential residence that there's a big scandal, a big black cloud. We're all pointing our fingers because now the BBC film has gone all over the world. People have seen these two Brazilians named, particularly Teixeira, in charge of the next World Cup, and nothing is happening. And that is not good for your reputation, for all the rest of it, all other Brazilian business. A eliminação do Brasil para o Paraguai na Copa América não escapou do humor ferino dos chargistas. Com 4 pênaltis desperdiçados, qualquer gozação seria sempre insuficiente. De olho no passado, a pesquisadora Isabel Lustosa visita a Bahia para falar do Visconde de Jequitinhonha, senador, diplomata, primeiro jornalista negro do país. Francisco Gomes Montezuma estava destinado à vida religiosa e chegou a estudar aqui no convento de São Francisco, aqui no Terreiro de Jesus, de onde falamos. Depois, tentou medicina, estudando na Faculdade de Medicina e Cirurgia, criada aqui por Dom João VI. Também não era sua vocação e ele seguiu para Coimbra, onde acabou formando-se em leis, distinguindo-se lá nos estudos. Voltando ao Brasil em 1821, já em plena campanha da independência, ele adere com entusiasmo à causa que depois resultaria na proclamação da nossa independência. Durante a campanha da independência, muitos brasileiros mudaram de nome. Queriam marcar a sua adesão à causa do Brasil, adotando como sobrenome nomes da fauna e da flora brasileira.
Uma dessas pessoas que mudou de nome foi Francisco Gomes Montezuma, que passou a se assinar Francisco G. Acaiaba Montezuma, num sinal de repulsa a Portugal e às ofensas que Portugal vinha fazendo ao Brasil. Durante a campanha da independência aqui na Bahia, Montezuma dedicou-se à publicação de um jornal e foi mais de uma vez ao Rio de Janeiro se avistar com o imperador Dom Pedro I, que o distinguiu com várias homenagens e com títulos de nobreza que ele recusou. Assim mesmo, na volta à Bahia, ele sofreu muitas perseguições, invejas. Preparado para todas as questões, pois sem quebra do merecimento alheio, se pode dizer que é a mais vasta inteligência que orna o Senado brasileiro. Um homem de uma origem modesta, um mulato brasileiro, baiano, e que tinha sido homenageado pela sua bravura, pela maneira corajosa, como se dedicou e se decidiu pela aliança, pela permanência da Bahia associada ao Brasil. Então, a luta dos baianos, liderados por Montezuma, foi no sentido de integrar a Bahia ao processo de independência, o que finalmente se verificou no dia 2 de julho de 1823. Pode-se dizer, então, que o baiano Francisco G. de Acaiaba Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, herói da independência, foi o primeiro jornalista negro da história do Brasil. Na crônica de Maurício Menezes, uma história que entrou para o folclore do antigo JB. De olho na gafe. Nascimento Brito era o todo-poderoso homem do Jornal do Brasil. Você lembra muito bem dele, né, Dines? Um camarada austero, né? E ele chega no novo prédio do JB, aperta o botão do elevador, e quando a porta abre, o que ele encontra lá dentro? Um repórter agarrado com o cabineiro, dando uma gravata no cabineiro assim, e segurando o sapato do cabineiro, que os dois ali atracados e tal. O Nascimento Brito fica espantado com aquela situação, entra no elevador, quando chega lá em cima, ele salta no andar dele, né, e chama o chefe do departamento pessoal. Olha, encontrei agora dentro do elevador um fulano agarrado com o Beltrano, eu quero que demita os dois. Aí o chefe do departamento pessoal foi lá, trouxe a ficha dos dois e falou, olha, esse fotógrafo, esse jornalista, dá para demitir, porque ele está aqui no jornal há 6 anos. Agora, o cabineiro tem mais de 40 anos aqui no jornal, ele é um funcionário estável, a demissão dele vai custar uma fortuna. Aí o Nascimento Brito pensou, falou, olha, demite só os jornalistas, que geralmente são esses caras que começam a confusão, viu? Quem não gosta de sentir-se bem? Quem não se esforça em parecer mais jovem? Quem não sonha com o bolo de aniversário com 100 velhinhas? E quem inventou a perversa sensação de estar correndo riscos? A mídia mundial é hoje um verdadeiro pátio de milagres com promessas constantes de saúde eterna. Ser saudável, bonito, bonita e, se possível, imortal, tornou-se uma obsessão que não aconteceu por acaso. O culto irrestrito da ciência e da tecnologia converteu a humanidade em escrava das bulas de remédios e das páginas de medicina e saúde da mídia. Quem está ganhando com isso é a indústria farmacêutica, que não pode prosperar sem o forte suporte da imprensa. A função da imprensa é informar, mas ela não pode distribuir informações e sintomas sem um contrapeso crítico, sem a percepção de suas responsabilidades. A capa da revista, a matéria do jornal, o programa de rádio ou de TV não podem substituir os médicos, que, por sua vez, não devem recorrer à publicidade para dramatizar estatísticas, criar alarmes e distribuir falsas esperanças. Esta edição do Observatório da Imprensa pretende chamar a sua atenção para algo muito importante. A sua saúde pessoal é um problema de saúde pública. Se você não quer ser tutelado, muito bem, não se entregue às sutis manobras de quem só quer vender remédio. Nunca se falou e se publicou tanto sobre saúde como agora. A nova vedete da imprensa é a vida saudável. E para isto, o interessado pode recorrer às terapias alternativas, aos alimentos saudáveis, às intervenções cirúrgicas e aos medicamentos produzidos por uma forte indústria farmacêutica. Tudo com grande espaço na mídia nacional.
indústria farmacêutica, me permita a brincadeira, ela não brinca em serviço. Então ela pressiona tanto os meios de comunicação como os profissionais médicos a, muitas vezes, adotarem práticas de tratamento ou de prevenção que nem sempre são garantidas. Por exemplo, há uma possibilidade de medicalizar várias situações e transformar em problemas médicos. Por exemplo, calvície, disfunção erétil, distúrbio de hiperatividade. E isso vai criando um ambiente em que nem os meios de comunicação, nem os médicos conseguem, vamos dizer assim, controlar essa pressão. Os programas sobre medicina ganharam espaço na grade das televisões. O Ibope é garantido, já que o público tem uma expectativa de vida cada vez maior, desde que seja com corpo e saúde de atleta. A mídia, ela, vamos dizer, ela repete, martela na cabeça das pessoas essa ideia de que a beleza tem que ser conseguida a qualquer forma. E frequentemente ela associa a beleza ao sucesso. Esse é que é o problema. Então o jovem ou mesmo a pessoa de meia idade ou até a pessoa de terceira idade, ela inicia uma busca interminável pelos tratamentos de beleza. Ou seja, em busca do sucesso. Hoje em dia há uma modificação terrível que vem através do marketing das assessorias de imprensa, que vende um produto e nessa área da saúde, se o repórter ou o redator não está bem enfronhado, ele pode acabar fazendo o jogo de uma firma que quer se autopromover, ou de um médico que quer se promover, ou de um medicamento que quer ser vendido para a grande massa. Acho que os médicos, eles refletem muito do espírito da nossa época, né? E na nossa época, quem não se sobressai, ou, vou dizer uma palavra mais, talvez, complexa, espetaculariza as suas qualidades, parece que não sobrevive nesse meio. Então, eu acho que muitas vezes o que existe é um afã de certa maneira, vender um produto, né? Muitas vezes o produto é a própria pessoa. Para atender a busca do público por um padrão de beleza e bem-estar, a imprensa divulga os mais variados procedimentos e remédios que podem nem sempre ser tão benéficos quanto parecem. É o caso do balão intragástrico, procedimento usado para emagrecer e que foi badalado pela mídia. Esse balão intragástrico, por exemplo, foi proibido pelo CONAR de ser publicado. Então, é uma propaganda enganosa, porque o que vai acontecer com o paciente que põe o balão intragástrico, ele vai formar fungos, porque ele vai ficar 6 meses com um balão dentro do estômago. Você imagine, se nós, quando comemos alguma coisa, temos de escovar os dentes, os resíduos que ficam ao lado desse balão, o que vão acabar provocando? Eles falam da maravilha que é o balão, mas não falam das consequências. Se esse balão, se o líquido do balão vazar e for impulsionado pela frente, vai produzir uma obstrução intestinal que só vai resolver com cirurgia. A imprensa, acredito que ela procura essa área médica e a área da saúde porque ela tem uma resposta, ela tem um retorno, né? Você pode ver que tudo que fala de saúde, de medicina, tem uma grande repercussão. O ideal seria que ela informasse visando o lucro dela, mas comedidamente no sentido de que o paciente não fosse prejudicado. Especialistas também criticam a informação que induz o público a acreditar que pode, com cuidados adequados, evitar todos os riscos à sua saúde. Hoje em dia, a ideia de risco, ela adquiriu uma dimensão muito grande, comparando com algumas décadas atrás. Isso cria uma ideia de controle, de que é possível a gente minimizar as possibilidades da gente ter eventos que façam mal,
em função da nossa possibilidade de controlar os riscos. No fundo, a grande ideia é de ampliar a longevidade para os limites mais amplos possíveis. Parece que a grande meta hoje em dia é ser-se centenário. E isso não é uma coisa simples, até porque a gente precisa consumir vários produtos para ter a esperança de ser longevo. Para debater os aspectos dessa relação entre mídia e saúde, convidamos a chefe de reportagem do caderno Vida do Estado de São Paulo, a jornalista Simone Iuaço, o professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Paulo Vaz, e o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Vamos começar aqui, noblesse oblige, né? pelo ministro e pelo ex-ministro, mais uma vez ministro, sempre ministro, o doutor Temporão, senão a gente aproveita e faz uma consulta aqui pública, né? Sobre os achaques. Mas, doutor Temporão, essa questão é premente, ela é urgente, e para nós brasileiros ainda é mais grave, porque, por um lado, o SUS, que é uma coisa extraordinária, não consegue ainda atender como deveria a população brasileira. Por outro lado, temos essa outra questão dessa medicalização da medicina, que chega quase à situação de paranoia, né? Como é que você vê essa questão? Bom, primeiro, é uma questão importantíssima no contexto da sociedade moderna. É importante do ponto de vista político, é importante do ponto de vista de objeto de pesquisa. No Brasil ainda se estuda pouco isso, mas os efeitos dessa gigantesca máquina de medicalização são evidentes, né? No fundo, trata-se, na realidade, da medicina penetrando o cotidiano da vida de cada um de nós, né? Poderíamos usar o termo de medicalização da vida cotidiana, né? Décadas atrás, a medicina, senso estrito, tratava, digamos assim, dos doentes. Depois ela expandiu o seu alcance ao espaço da prevenção, da promoção. Depois, aos potencialmente doentes. E, hoje em dia, a todos, inclusive os saudáveis, não é? Na medida em que desconfia-se que cada um de nós é um doente potencial e, portanto, objeto da intervenção médica. Está em risco. Exatamente, né? Isso, evidentemente, tem uma dimensão, ela tem uma dimensão econômica, porque isso obedece a interesses mercadológicos que se expressam no mercado, nas ações que os proprietários das empresas multinacionais detêm, no lucro que as empresas têm que ter do ponto de vista de retorno, mas o que mais me preocupa é que, no fundo, o que todos nós queremos é que a sociedade brasileira, a população brasileira, construa uma consciência política sobre saúde no sentido positivo. Vou dar um exemplo. Recentemente, o Canadá fez uma enquete e perguntou ao povo canadense quem ele considerava na história do Canadá a figura mais importante de todas. E escolheram quem? O cidadão que criou o sistema de saúde do Canadá. Por quê? Porque para o canadense comum, a saúde e o seu sistema de saúde têm um valor inestimável, muito importante. Construir uma consciência política positiva que mescle, de um lado, um processo de educação adequada, de informação, para que cada um de nós possa cuidar mais e melhor da sua saúde, mas, de outro lado, uma consciência coletiva pública, que mobilize a população no sentido de buscar melhores condições de vida, porque aqui o que está se dizendo é um sofisma. No fundo, o que determina a saúde é a maneira como a riqueza e o poder se distribuem na sociedade. A medicina tem o seu espaço, mas o que nós estamos assistindo hoje todos são doentes e potenciais. E mais, eu chamaria a atenção para um fenômeno muito grave que está acontecendo, que é crianças inquietas, ou crianças irrequietas, ou crianças que por algum motivo não têm um desempenho escolar adequado, passam a ser objeto da medicalização. Vão tomar Ritalina para poder ter um comportamento mais ajustado ou mais adequado. Não se pode mais ficar triste, tem que se tomar um antidepressivo. E movimentando um gigantesco mercado de inutilidades. Um bom exemplo, consumo de vitamínicos e suplementos alimentares. Coisas absolutamente inúteis, é dinheiro jogado no lixo, mas cada brasileiro, disse que o grande vilão da saúde no Brasil é o fígado.
Todo mundo acha que tem um problema de saúde, meu problema é o meu fígado. O fígado, em 99,9% das vezes, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas se constrói uma cultura que leva a que cada um de nós seja um consumidor em potencial de tecnologias, de medicamentos, de hábitos, claro. Enfim. Simone Iwasso é chefe de reportagem da editoria Vida, do jornal Estado de São Paulo. É jornalista e está há 7 anos no Estadão, cobrindo a área de saúde. Simone, tivemos aí na matéria que nós demos a opinião abalizada desse ícone do jornalismo médico, que é o Dr. Júlio Abramczyk, da Folha, que está há 40 anos, tem a coluna dele, ele já trabalhou na redação, me lembro no meu tempo, em suma, e ele chama a atenção que o jornalista tem que se preparar, ele não pode receber um release de um laboratório e publicá-lo sem investigar e sem ouvir fontes científicas. Como é que você vê essa questão já dentro de uma redação, com a responsabilidade de um jornal grande que dá muita atenção a isso, que é o Estadão? Bom, boa noite, Diniz. Eu acho que no Estadão a gente, por ser um jornal diário e por a gente ter a pretensão, a intenção de cobrir a saúde pública, cobrir o SUS, cobrimos bastante as ações do ministro Temporão, e também cobrir as novidades, o que acontece no mundo dos hospitais particulares, das clínicas, dos tratamentos, a indústria farmacêutica. Então, é um desafio diário a gente conseguir avaliar da maneira mais criteriosa possível o que pode ser uma novidade relevante, que as pessoas vão ter acesso, que realmente é uma mudança em ponto de tratamento, um novo conceito, ou que é só mais um lançamento da indústria, é só mais uma pressão para incluir um remédio novo na lista do SUS, mas é um remédio que só é mais caro e não é mais efetivo, não é mais eficaz. Então, todo dia a gente recebe muito material de um medicamento novo, de grandes coletivas que são organizadas em hotéis, em outras cidades. Muitos médicos são colocados como fonte, muitos médicos que estão em universidades, estão em grandes hospitais, mas são também contratados como speakers da indústria, então eles também falam em nome da indústria, eles têm estudos que são patrocinados pela indústria. Aliás, um dos critérios que a gente tenta prestar muita atenção é, cada vez que sai um estudo novo sobre determinada doença, sobre determinado remédio, ver se ele é patrocinado, se ele foi avaliado pelos pares, se ele foi publicado em alguma revista científica que tenha prestígio, que tenha credibilidade, porque são critérios, pelo menos, mais objetivos e que nos ajudam a avaliar, porque é muito comum a gente ver estudos que são feitos sem grupo controle, são feitos com um número muito pequeno de pessoas, pagos pela indústria, ou os resultados são parciais, e daí muitas coisas que não são só novidade, mas não são... não tem nenhuma relevância médica, acabam sendo muito bombardeados, muito vendidos. Acho que um exemplo que a gente está vivendo, como a matéria citou antes, é a questão dos emagrecedores. O Brasil é o único país que ainda permite a venda da sibutramina, por exemplo. Nos Estados Unidos ela sofreu restrições e o próprio laboratório tirou por vontade própria, né? Tirou por medo de processos, enfim, de outras questões. A Europa não se usa mais. O Brasil hoje é o país do mundo que mais consome esses medicamentos, segundo dados da OMS. E aqui está tendo uma reação muito grande de muitos médicos a essa proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, em proibir a venda desses emagrecedores. A gente tenta, nessa cobertura, ser o mais criterioso possível e até procurar a fonte dos dados, a fonte dos estudos, para apresentar pelo menos um panorama mais completo e menos parcial dos fatos, enfim, dessa questão. Paulo Vaz, professor de comunicação, tem aí uma questão que eu acho muito importante, que é essa reação que citou a Simone, não é? Sobre essa reação de que o cidadão não pode ser tutelado pelo Estado, ele tem que ter o livre-arbítrio, ele tem que poder ter o direito de pedir ao médico que compre esse emagrecedor e tal, que foi proibido nos Estados Unidos e na Europa.
Como é que você vê essa questão desse arbítrio? Quer dizer, afinal, teoricamente, o sujeito tem o direito de se medicar, não é? E o médico de receitar até certo ponto, não é? Como é que você vê a presença do Estado nessa equação? Na verdade, quando eu estudo o conceito de fator de risco, eu penso que ele tem dois problemas imediatos ou muito sérios. Um deles é que você faz como sentido da vida só evitar a morte, só tentar desesperadamente não morrer, assim, e ao mesmo tempo você tende a dar uma bela forma. O outro problema é um problema político do conceito de fator de risco, que é você diz que a saúde, em última instância, depende do comportamento só dos indivíduos, esquecendo questões mais genéricas sobre as desigualdades estruturais da sociedade. Eu acho que esses são os dois problemas maiores do conceito. De um lado, reduz a vida a evitar a morte, esquece que nós vamos morrer, que nós temos um corpo imperfeito, que talvez melhor fosse refletir sobre a vida, não tentando desesperadamente superar a morte. E, por outro lado, esquece a política, esquece a relação entre saúde e política. Por isso mesmo, é interessante frisar a ambiguidade do conceito de fator de risco para a gente pensar o arbítrio do cidadão. Qual é a ambiguidade dele? Ele surgiu, o conceito, ou pelo menos ele se desenvolveu na década de 60, numa espécie de clima de recusa do sistema. A saúde do indivíduo depende das suas ações, das suas escolhas, dos seus hábitos alimentares, do que ele evita comer. A gente pode pensar, por exemplo, que na origem do conceito também está esse consumo de produtos orgânicos, naturais. E, portanto, isso era alguma coisa positiva. Vamos lutar contra as grandes empresas, etc. Só que o que a gente vê hoje, e é isso que é a constatação, ao contrário, o indivíduo se vê sob o julgo de um saber médico, que ele próprio desconhece como ele é falível e como como ele é fabricado e como demora. Então, é por isso que a gente tem que ter um cuidado de não deixar tudo ao arbítrio do indivíduo, porque a gente tem que pensar que o modo como o indivíduo vai escolher já depende também da cultura em que ele está inserto. Vai deixar tudo para o indivíduo se ele, por acaso, está marcado por essa crença de que tudo depende dele, de que ele pode viver não sei quanto tempo? Talvez o melhor fosse exatamente para que o indivíduo fosse livre e escolhesse efetivamente, que levasse em conta as dimensões mais profundas da própria sociedade. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.